Lula dizia que o orçamento secreto é o maior escândalo de corrupção da história do país. Se é secreto, tem safadeza. Pois muito bem, chamou ministros que já utilizaram mais de 300 milhões do orçamento secreto. Tem gente ganhando muito dinheiro. Já, bonitinha. Mas agora a cara de pau dele vai além. Mais além? Ele vai liberar 9 bilhões de reais do orçamento secreto para comprar parlamentares para sua base, porque até agora nós já estamos chegando em abril e o governo Lula ainda não tem base. Por favor, me ajuda. Gente, eu tenho dito isso. Nós estamos vencendo. Lula e o PT estão derrotando a si mesmos. Enquanto isso, a gente entra com ações populares. Enquanto isso, a gente coleta e consegue as assinaturas para a CPI do MST. Enquanto isso, a gente tem representações no Ministério da Verdade, jogando a própria estrutura do governo contra eles. Nós estamos vencendo. E o Lula tá tão desesperado, está distribuindo 172% mais emendas parlamentares do que Jair Bolsonaro. E olha que Jair Bolsonaro já tinha quebrado o recorde de distribuição de emendas parlamentares, mas agora, para além das emendas, né, além das emendas que o governo ia ceder via os ministérios, também vai voltar 9 bilhões dos recursos que eram utilizados no orçamento secreto, numa grande hipocrisia, num grande cinismo que tem sido a principal característica do governo Lula. Mas antes da gente continuar com esse assunto, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, se inscrever no Clube MBL para você receber notícias em primeira mão e também, claro, entrar nos nossos grupos de WhatsApp para você que quer fazer parte dos nossos debates, para você que quer fazer parte dos nossos concursos para ganhar livros gratuitamente, você de todo o Brasil que quer fazer parte dessa grande comunidade de WhatsApp, é muito legal. E se você quiser mandar uma ideia de projeto de lei, é só entrar no nosso Discord, que a gente tem um corpo jurídico destacado só para dar respostas para vocês e transformar em projeto de lei as ideias que vocês mandam, claro, as ideias que dá para transformar em projeto de lei. Muito bem, a notícia é a seguinte, né? Para formar base, o governo vai liberar dinheiro bloqueado do extinto orçamento secreto. E eu tenho dito isso em vários vídeos e vários discursos. Hoje o governo Lula não tem maioria. Eles achavam que iam chegar abafando como chegaram em 2003. Só que 2003, vamos lá, Lula teve o apoio do mercado com a carta aberta, com a carta aos brasileiros, né, dizendo que ia ser um sujeito razoável, que ia manter o tripé macroeconômico, que ia manter o plano real. Naquele contexto, né, 2002, 2003, ele estava muito fortalecido, o PSDB não estava disposto a fazer oposição, o Fernando Henrique entregou com orgulho a faixa presidencial para o Lula. No final das contas, teve até acusações dentro do PSDB do presidente Fernando Henrique sabotar a eleição do então candidato José Serra, porque ele queria ter esse momento histórico, né, do professor entregando uma faixa para o sindicalista. Olha que coisa bonita, todo mundo de mão dada cantando Imagine, enfim. Ele tinha uma base de apoio muito mais ampla, ele entrou com muito mais popularidade e dessa vez a situação é completamente diferente. E o PT hoje, primeiro, tem quadros muito menos qualificados do que tinha em 2002 e 2003. Tem gente muito mais incapaz. Dá para ver a bateção de cabeça que está sendo entre os ministros. Um ministro fala que vai dar passagem a R$200, e aí o Lula tem que falar que isso aí é besteira. Daí outro ministro fala que vai revogar a reforma da Previdência, e o Lula diz que não vai ter revogação de reforma da Previdência, coisa nenhuma. Mesmo porque, apesar de todo o discurso e de toda a oposição do PT à reforma da Previdência, a Dilma, no segundo mandato, estava defendendo a reforma da Previdência. Tem até um discurso do Lula falando: olha, as pessoas estão vivendo mais, a gente precisa ter uma idade a mais para se aposentar. Sabe, é preciso, na medida que avance cientificamente a nossa sobrevivência, a nossa longevidade, você não pode ficar com a mesma lei que você tinha feita há 50 anos atrás. É preciso que você avance. Nesse momento, nos cabe enfrentar o desafio maior para a política fiscal no Brasil e para vários países do mundo, que é a sustentabilidade da Previdência Social em um contexto de envelhecimento da população. O próprio Lula e a Dilma defendiam a reforma da Previdência enquanto eles estavam no governo, porque eles sabiam que senão ia estourar as contas públicas, não só o país ia afundar na mão deles,
como também, né, eles iam estar cometendo crime de responsabilidade fiscal. E depois veio outro ministro falar que ia ter revogação de reforma trabalhista, volta de imposto sindical. Aí o Lula falou: não, volta de imposto sindical a gente pode até discutir, mas revogar a reforma trabalhista não vamos revogar. Até que o Lula ficou de saco cheio de tanto ministro falando besteira desencontrada, que falou o seguinte: olha, gente, só vale aquilo que o ministro da Casa Civil fala. Você quer anunciar alguma coisa? Vai pro ministro da Casa Civil, ele vai fazer a análise, se for uma coisa decente, aí sim você vai poder falar. Ou seja, chegou num momento de caos, né, que o Lula teve que centralizar num único ministro todo o anúncio de política pública, né, dos outros ministérios, né? Então o governo não tem maioria. O Lula vai começar a liberar ainda no final desse mês aqui a gente está falando de março, para execução de emendas parlamentares, o dinheiro para execução de emendas parlamentares. Segundo interlocutores do Palácio do Planalto, os recursos vão ser disponibilizados para as emendas individuais impositivas, mas também para as emendas de relator, orçamento secreto, RP9, que estão bloqueadas desde o ano passado. Uma hipocrisia dessa vez do Bolsonaro. Lembra que nos debates o Bolsonaro dizia que não tem nada a ver com orçamento secreto, que era coisa do Congresso, que ele tinha vetado? Verdade que ele vetou. Agora, também é verdade que foi ele que enviou o projeto que instituiu o orçamento secreto. Ele só diminuiu o valor, mas o projeto, a autoria, está assinado por Jair Bolsonaro e por Paulo Guedes, a criação do orçamento secreto, que depois chancelado pelo Congresso Nacional. Aí nos debates, né, perguntavam, pô, por que você mantém, né, o orçamento secreto? É só você não executar. Tem duas naturezas distintas, né, de projetos ou mesmo de questões orçamentárias envolvendo o governo. Uma coisa é o Congresso Nacional dar a autorização para o governo gastar. Outra coisa é o Congresso obrigar o governo a gastar com alguma coisa. A natureza do orçamento secreto não era impositiva, era autorizativa, ou seja, o presidente poderia ou não executar. Tanto que, quando o Arthur Lira utilizou o orçamento secreto para passar a PEC da transição em sinalização ao Lula para obter o apoio do PT e das esquerdas para sua eleição para a Câmara dos Deputados, o Bolsonaro bloqueou o orçamento secreto. Ou seja, ele sempre pôde fazer isso, não fez porque não quis, porque sabia que era um instrumento de compra de base parlamentar. Para quê? Para ele aprovar a reforma? Não, porque desde a Previdência ele não aprovou reforma nenhuma. Para aprovar a privatização? Não. A privatização desastrosa, a única que você teve, né, foi da Eletrobras, que você obrigou o governo a construir termoelétricas, né? Ou seja, o gasto da privatização ficou maior do que a própria venda. Para além disso, teve a criação da empresa estatal, que é a Nave Brasil, quando o governo prometeu não criar empresas estatais, e foi um dos poucos, acho que só uns 15 parlamentares votaram contra, né, a criação dessa empresa estatal, né? E a gente vê alguns bolsonaristas dizendo que são conservadores, que são liberais, votando criação de estatal inútil para colocar paninguado político. Enfim, Lula está absolutamente desesperado, não tem base parlamentar e está utilizando agora o orçamento secreto que tanto criticou.